Ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo falar sobre as pessoas, falar com as pessoas que constroem a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, por favor, se inscreva, aperte o sininho todas, curta e compartilhe, eu agradeço. Eu sou o Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com um jovem brasileiro que vem se aventurando não é o melhor verbo, vem investindo em sua carreira nos Estados Unidos. Lucas Marra, que além de bailarino, é ator, coreógrafo, cantor. O Lucas já vem fazendo musicais nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, vem dançando balés de repertório de uma maneira muitíssimo competente. Será um prazer conversar com esse jovem, Lucas Marra. Vamos então? O Lucas já está aqui, vou mandar o convite para ele. Gosto no Personas da Dança. Alô? Olá, Lucas. Tudo bom, Wanderson? Melhor agora, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui falando com você. Rapaz, o prazer é meu. Muito obrigado a você por ter aceito o convite do Personas da Dança. Quando você apareceu para mim nesse algoritmo bendito, nesse caso bendito, eu falei, quem é esse rapaz? Eu quero conhecê-lo. E agora você está aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos lá. O canal Personas da Dança fala de pessoas que dançam, ponto. Você não, você dança, vírgula, canta, vírgula, coreografa, vírgula. E muita coisa, ô Lucas, como é que começou isso? Vamos começar da dança, lá atrás, onde você começou com dança folclórica. Isso. Por mais que esse meu caminho artístico ele foi se dimensionando, né, para outras formas, para outras vertentes, tudo começou na dança. Aham. E eu acho que, se eu não me engano, eu tinha uns 8 ou 9 anos e existia, e ainda existe, né, um colégio que eu estudava, o Grupo Sarandeiros, que é um grupo de Belo Horizonte, Minas Gerais, fundado dentro da UFMG. Ah, E eles fazem pequenos grupos para crianças, adolescentes, em alguns colégios de Belo Horizonte. Então, eu entrei em um desses grupos e estive lá até os meus 19 anos, se eu não me engano, até quando o balé foi puxando mais tempo, outros compromissos foi puxando mais tempo. você no seu currículo, você disse que aos 16 anos você começou no balé clássico. Sim. Isso. Agora, por que você entrou para esse grupo folclórico? Foi um convite que você não tinha o que fazer e aceitou? A dança mexeu com você de alguma maneira? Você já conhecia o trabalho desse grupo? Sendo muito sincero, eu, quando eu era muito novo, né, mais me dizem do que eu lembro, que eu era muito hiperativo. Então eu Ah, queria será? fazer o máximo de atividades que eu podia fazer. Aham. Nessa mesma época, eu tentei, entrei para um grupinho de futebol, tentei entrar para o grupo de basquete, handball, e acabou que primeiro eu virei atleta de judô. Eu acabei entrando num grupo de judô e aí, algum tempo depois, eu entrei para um grupo profissional de judô, até categoria de base, atleta, e Olha, isso era o meu caminho. Eu ia virar atleta de judô, ainda fazia a dança, mas quando eu tinha 14 anos eu decidi largar a dança para ir só pro judô, de fato. Esse era o meu caminho. ah, E aí meu professor Marquinhos, meu professor de Sarandeiros, ele veio conversar comigo, né, das danças folclóricas e falou, cara, tudo bem, se esse é o seu caminho, vá, se aventure, mas saiba que as portas estão abertas. E aí fiz isso, fiquei um ano fora da dança, mas senti muita falta. E no ano seguinte, quando eu tinha 15 anos, decidi largar o judô, decidi que não era o que eu queria, que sempre gostei muito de corpo, atividade física, mas que não era muito, talvez, o esporte. E talvez a dança seria esse lugar, né? uhum. E aí, dentro do grupo, né, de volta ao grupo, tive a oportunidade de conhecer cada vez mais, né, o que a dança pode proporcionar. E quando eu tinha 16 anos, eu decidi que talvez seria o meu caminho, assim. E entendi
quais seriam as possibilidades. E aí, ouvindo desses outros professores, tive a indicação, né, de buscar outros estilos, balé clássico, contemporâneo. E foi mais ou menos por aí. Aham. E aí você ganhou uma bolsa de estudos para estudar no Canadá. Eu tive 4 meses, mas foi. Sim. E o que que você viu lá que lhe estimulou a continuar? Cara, pois é, eu tava começando, né? Foi em 2020, tem pouco tempo, né? Eu tava É, começando para fazer o balé clássico e muito pouco tempo depois eu tive essa oportunidade de conseguir essa bolsa no Canadá e fui, por mais que fosse, não é uma escola gigante, eu consegui pessoas que me ajudaram a arrumar passagem e tudo mais. E aí fui, fiquei esses 4 meses e foi assim, mudou tudo. Sendo muito honesto, eu era muito novo e eu não estava talvez muito preparado para essa realidade. Eram só 4 meses, mas mesmo assim eram 4 meses num lugar gelado. No Canadá, no Toronto, eu peguei assim um inverno gigantesco e aham. ao mesmo tempo eu não sabia falar inglês, né? Então eu fiquei completamente isolado numa escola que eu não conhecia nenhum brasileiro, não tinha nenhum brasileiro por perto e eu assim, cara, o que eu faço da minha vida? Mas eu vi muita coisa. Eu acho que eu tive um treinamento muito bom com uma professora que chama Nadia Vasilova. Ela me deu um treinamento muito russo, assim, sabe? Vagano. E acho que me abriu os olhos pro que a dança nos pede, de fato. É, Vaganov é Sabe? muito exigente, né? Um método muito exigente. Ela me botar para fazer alongamento, assim, ficar com a perna aberta na parede. Mas a minha vida era só isso, era ir para lá, ficava o dia inteiro no estúdio, voltava, dormia. E no dia seguinte ficava no dia inteiro. Então não tive uma oportunidade mesmo de experienciar talvez a cidade de Toronto ou o Canadá, de fato. Minha vida era só ficar aquilo, dentro do estúdio. De Uhum. segunda a sábado. E aí no domingo eu ficava em casa. Aham. Ô, Lucas, a sua família sempre lhe incentivou? Houve algum impedimento? Como é que é a relação da sua família com a sua carreira? A minha família, eu sempre digo que eu vim de uma família de artistas. Hum, Por mais que nenhum deles siga como a carreira profissional a arte, a ah, minha mãe ela tem assim um dom para tocar piano. Ela tem ouvido absoluto, toca qualquer música. Meu irmão também tem ouvido absoluto, toca um piano. Então eu sempre cresci nesse lugar de uma valorização muito grande da arte. Mas ao mesmo tempo, né, assim, realmente, quando eu tinha os 17 anos, era o meu último ano do ensino médio e eu tinha essa possibilidade, ainda antes de ter a possibilidade do Canadá, era no início do ano, seria o meu terceiro ano do ensino médio, eu aham, falei para os meus pais que eu queria largar a escola, que eu queria parar de estudar para poder ter tempo de focar de fato na dança. ah, E aí foi uma briga enorme, né? Mas no final das contas consegui, venci a briga assim, com muito amor e carinho. E aí desde então eles me apoiam, claro, com. Existem muitas dúvidas, né, nessa vida de artista, nessa vida tem, de né, ô dar. Lucas? E você estando em Belo Horizonte, existem alguns grupos até famosos que estão em Belo Horizonte, o Corpo, o Palácio das Artes, Sim, mas não é muita coisa, não é? Então, sim. assim, como investir numa carreira que tem um mercado muito limitado? Isso não passava pela sua cabeça, não? Vai dançar e pronto. Cara, eu não sei, eu sinto que eu sempre a minha eu nunca me encaixei na ideia de estudar no meu colégio, sempre briguei muito com a Hum, instituição e então a partir disso entrar numa faculdade, ter algum trabalho convencional assim, eu acho que eu sempre entendi que o meu caminho seria um pouco diferente. Ainda não sabia como, mas seria um pouco diferente. E quando aos 16 anos eu falei assim, agora é dança, eu vou focar muito nisso aqui para ver aonde isso pode me levar. Eu eu acho que numa inconsequência boa, uma ah, consequência curiosa, eu nem pensei em outras possibilidades. Eu só tinha certeza que eu ia me dedicar o máximo possível para fazer aquilo funcionar, sabe?
que seja em Belo Horizonte, que seja com o Grupo Corpo, que seja fora do Brasil. Eu só queria poder expressar, né, e ter uma profissão, trabalhar com algo que eu acredito, com algo que me preencha, né, no meu dia a dia. Eu acho que isso foi o que me levou para esse caminho. Então, aí em 2024, você foi para a escola do Geoffrey Baller, Sim. correto? E aí quando você falou assim, me disseram que eu era hiperativo, eu até brinquei, será que é? Porque isso, o que fica evidente, ficou evidente para mim? Você tem muita energia dentro de si, você quer e faz muita coisa, e faz muito bem. Você dança balé de repertório como se fosse já um primeiro bailarino, está muito perto disso, e você deve saber disso. E aí, só que você é ator, você está em musical. Você acha possível conciliar tantos talentos de uma maneira plena? Você acha possível estar numa companhia que faz o balé de repertório e também estar em musical? Você acha isso possível? Cara, eu acho essa pergunta muito interessante, porque é o que eu tenho mesmo me questionado muito nos últimos anos. Eu acho que a dança clássica, principalmente o balé clássico, ele entrou na minha vida como essa proporção, essa oportunidade, né, de abrir o meu repertório, abrir o meu caminho, me ensinar uma dedicação, né, diária, uma disciplina do trabalho consigo mesmo, o trabalho de construção, né, do nosso material de trabalho, é o nosso corpo. Então a gente tem que construí-lo cada dia, né? Esse trabalho de entender os personagens. E isso me trouxe para cá. E aí quando eu cheguei aqui, eu encontrei um mundo muito diferente do que eu conhecia, né? Nova York é assim, o que tem de oportunidades aqui, se você tem intenção mesmo de correr atrás, de fazer o que é possível, sabe? É claro que nunca é fácil, né, para ninguém, mas eu fui muito, graças a Deus, sortudo e me dediquei muito, desde que eu cheguei, a abrir o máximo de portas possível e nunca fechar. E então consegui, aos poucos, inserir um pouco no mercado de atuação para filmes, um pouco no mercado de musical, um pouco no mercado de canto, um pouco no mercado de... E dentro da dança clássica, que é o que me trouxe para cá. Isso, né, nunca pôde... Eu sempre tive que colocar isso na minha cabeça, que nunca deixaria de ser o meu foco principal. Porque até se eu perco a bolsa, né, a Geoffrey, que é onde eu tô hoje, eles me trouxeram para cá, eles custeiam a minha vida aqui, né? Muito grato, sou muito grato à diretora, a tudo que a escola me trouxe. Mas eu não posso trocar, né, tudo isso que a dança clássica me deu por algo que ainda não faça sentido profissional e financeiro, né? Como o balé clássico tem feito na minha vida. Eu espero conseguir, eventualmente, entender qual é o meu caminho. Eu adoraria ingressar, né, numa companhia clássica. Adoraria ingressar numa companhia clássica, continuar dançando balé de repertório. Eu acho que tem um grande amor no meu coração. Assim como eu adoraria ingressar em musicais da Broadway, né, de long run, né, assim, que são muitas semanas, né, e que dá uma estabilidade financeira maior. Eu acho que eu tô aberto nessa possibilidade, mas sempre carregando a dança clássica no meu coração. Tem alguém mandando muitos coraçõezinhos aí para você. Muito bom. Ô Lucas, mas então, você faz aula de balé todo dia, você faz aula de canto também, eu imagino, né? Sim. Isso. E você participou de alguns filmes, teve um filme que já foi premiado, você participou de um seriado da TV Cultura, que vai estrear em 2026, não é? Então, você trabalhar no mercado norte-americano, olha aí, Larissa me cumprimentando, Larissa Gugel. Beijo. Minha namorada. A sua namorada? Seja bem-vinda, Larissa. Você trabalhando no mercado norte-americano, como você bem disse, né, tem bastante possibilidade de trabalho, oferece mais desde que você também se disponha a trabalhar para isso e, no seu caso, você se dispõe. Sim. A minha pergunta, eu vou insistir um pouco nisso, você me desculpe, porque eu não acho possível ser um bailarino
de alto nível, como você já está se apresentando, e ao mesmo tempo ser um artista da Broadway. Porque são duas profissões que tomam muito tempo. Antes que alguém me chame aqui de chato, eu não sou chato, eu conheço um pouquinho. Tomam muito tempo, né? E é claro que você tem tempo ainda para decidir, mas me parece que essa decisão não está tão clara ainda, não é? Não, eu sendo muito sincero, eu vejo a dança clássica como uma das formas de arte mais incríveis que o ser humano já construiu, né? A arte clássica como um todo. E eu poder usufruir disso enquanto o meu corpo me permite é o meu objetivo ao máximo possível. Nesse momento da minha vida, o quanto mais eu puder dançar e construir a minha técnica clássica, construir a minha carreira clássica, eu adoraria. Porém, eu compreendo em algum lugar que a profissão do bailarino clássico, ela é muito... Ela pode ser curta, né? Dado lesões, dado até o quanto o corpo pede. Então, eu espero poder usufruir do que a minha juventude e o meu corpo me permite, o máximo possível, mas manter esse trabalho um pouco nos lados, né? Na atuação, no musical, no canto, até o momento em que talvez a dança clássica, de fato, não seja mais possível, né? Em algum momento. Então, eu tenho essas outras possibilidades de carreira pela frente, né? Você já fez alguma audição para o musical da Broadway? Sim, fiz várias. E como é que foi? Cara, aqui acontece de uma forma muito interessante. É um ciclo muito fechado mesmo. As audições, a maioria, na verdade, elas teoricamente são abertas. Elas são sempre postadas num lugar, num site que chama Playbill. Sei. E então você tem a possibilidade de ir. Só que como acontece? Existem várias agências de bailarinos, atores, cantores, que têm os seus lugares antes das audições abertas começarem. Então vamos supor que o musical da Broadway abra audições, que seja Aladdin, que seja Rei Leão. Eles vão postar as audições abertas. Mas antes deles começarem a ouvir as pessoas das audições abertas, eles já tiveram 2 horas ouvindo os atores, bailarinos, cantores das agências. Então, tem esse cuidado, né? É muito interessante porque eles sempre escutam quase todos. Quase todos. A menos quando assim, passa de 100, 200 pessoas na fila, aí realmente às vezes ficam gente de fora. Mas as minhas experiências foram sempre muito boas, muito magníficas. Já tive até a oportunidade de ouvir callback, né? Como eles falam, que é chamar para o segundo lugar da audição. Mas ainda não fechei nenhum show Broadway, não. Mas vai, com certeza. Você está em alguma agência, não? Eu nesse momento, não. Eu tô dentro do perfil de curadores de elenco, mas eu não assinei nenhuma agência que tenha exclusividade, né? Uhum. Nesse Mas é momento. muito comum, né? Você sabe disso, já deve ter falado para você. Início de carreira não é tão fácil, mas você está caminhando muito bem. Eu acho muito difícil que não aconteça para você alguma coisa muito boa, viu? Muito obrigado. Não. E eu acredito que seja esse o processo também. Eu não tenho muita correria, né? A gente vai pegando. Eu sou muito satisfeito com os shows que eu já cheguei a fazer, né? Mesmo que não seja em Broadway ainda, de fato, né? Nossa, constrói muito a nossa experiência e conhecer os diretores, conhecer outros atores que já fizeram Broadway. Então, assim, aos poucos, a gente vai inserindo, né, no caminho, a gente vai entendendo qual que é o processo. Exatamente. Ô, Lucas, e me fala aí dos artistas que inspiram a você, aquele ator, cantor, bailarino, que você olha e pensa, eu gostaria de estar ali naquele universo. Eu tenho, assim, muitas grandes inspirações. Muitas grandes inspirações dentro do balé clássico, principalmente, que é o que eu mais conheço, né? O que eu mais vivo no meu dia a dia, pelo menos. Então, eu acho que é claro, óbvio, sempre citar Baryshnikov, Carlos Acosta,
Denilson Kim, esses grandes bailarinos, mas hoje em dia existe um menino que chama Shea Wogman, que hoje ele é solista da Ópera de Paris. Eu acho que ele é assim, um dos melhores da nossa geração. Ele me inspira, assim, a dança clássica dele me inspira grandemente. E eu vou te contar um segredo aqui, não é muito segredo não, mas eu tive uma oportunidade no meu primeiro ano aqui na Joffrey, em 2024, de dançar com o American Ballet Theatre. Ah, E eu estava no meu summer ainda, né? Ainda nem era estudante integral da Joffrey. Eles estavam meio que me testando e eu vi essa audição, recebi de um amigo para fazer papel de extra roles, né? Que eles falam, que são pessoas que ficam no fundo de balé clássico, são grandes, eles precisam de mais gente para encher. Então eu tive essa oportunidade de fazer 8 shows de Romeu e Julieta lá no Lincoln Center, no Met Opera, dividir o palco com Adam Bell, Calvin Royal, James Whiteside, essas estrelas, né, os primeiros bailarinos todos do ABT, e tá do lado deles, né? Tá do lado deles, assistindo de dentro do palco. Eu acho que isso foi o que mais me encheu de vontade, sabe? aham. Até porque um dia eles estiveram no seu lugar, eles estiveram próximos de grandes bailarinos, né? E aí isso foi inspirador para eles. É isso, é cíclico mesmo. E tem a Isadora. Você conhece a Sim, Isadora? conheci ela, a gente conversou depois dos shows. É, Nossa, adoro ela. Ela foi, assim, super gente boa comigo. E o João Meneguzzi também, que é um outro bailarino brasileiro que também tá lá na companhia, além do Daniel Camargo, né? é o Daniel. O Daniel e a Isadora já foram aqui meus entrevistados. Que maravilha! É. Que incrível. Não, é impressionante, né? O quanto de brasileiros fantásticos que a gente tem, tanto dentro do balé clássico quanto em diversas áreas da dança pelo mundo todo, e que a gente no Brasil às vezes não vê, né? Que talvez muito Não, não chega na população geral o quanto que existem Adriel Diniz, grandes bailarinos que são assim principal dancers aqui, o Jonathan Batista lá no Pacific, né? Enfim, o João Vitor Pecílio, são tantos bailarinos que estão nos Estados Unidos levando a arte em nome do Brasil e que eu é. só fui conhecer quando eu cheguei. Eu acho que falta a nós brasileiros aqui uma cultura maior, né? E, assim, de tentar também pesquisar, eu acho que falta a cada um, isso é uma questão individual também, por conta própria, pesquisar, né? Querer saber sobre o mercado externo, quem é que está lá, eu acho que falta isso. E isso aí envolve também direção de escola, que poderia ajudar nesse sentido, tem muita coisa, né? Uhum. Agora, Lucas, você gosta muito de arte. Qual é o papel da arte para você? Qual é o papel da arte na sua vida? Claro que a gente está vendo aqui, mas o papel da arte para a humanidade. Como é que você encara a arte? Essa pergunta é fácil, né, de responder. Mas eu acho que a arte é o que transforma e é o que nos move. Eu acho que a arte é a forma de comunicação mais precisa que o ser humano já construiu, talvez. Isso é uma visão que eu tenho hoje nessa idade, talvez eu transforme essa visão ainda pela minha vida, mas Você eu está com realmente, quantos anos hoje? eu tenho 21. Hoje eu tenho 21 anos, mas eu realmente eu vejo a arte como razão, como algo que nos permite transmitir tantas coisas que a escrita, que a fala, que a história muitas vezes não transmite. E dentro da minha vida especificamente, eu acho que foi o caminho que eu nunca tive dúvida, nunca tive Hum, dúvida. Mesmo desde a época que eu fazia judô, assim, eu acho que eu não conseguiria me ver em algum lugar que não seja para transformar a vida das pessoas, né? Para mover as pessoas. Então, assim, eu vejo hoje tantos bailarinos, inclusive aqui na Joffrey, em outras companhias, amigos meus, que ficam tanto dentro da cabeça deles, né? Com medo da técnica, o medo do palco, a busca pela perfeição, que às vezes tira o que para mim, pelo menos, é o mais importante, que é a intenção de transformar o outro que está na plateia. A intenção de levar aquela história para o outro.
A busca pela técnica, ela é fenomenal e ela é extremamente importante até o ponto que ela te impede de levar a sua busca artística, né? Eu acho que a técnica ela nunca deveria ser algo que te impede de ser o melhor que você pode. E exatamente o oposto disso, né? Enfim, acredito que a técnica dentro da arte ela deve ser um artifício de melhoria da expressão artística e da transmissão do conteúdo. E mesmo sem muitas vezes, mesmo sem o estudo, sem a técnica, a gente vê em periferias, né, no mundo todo, dentro do Brasil, em diversos lugares diferentes, muitas pessoas que conseguem ter essa transmissão, conseguem ter um uso da arte fenomenal, né? Sim. Olha só, você está recebendo um elogio aqui da Rosa Costa, Rosa Garcia Costa, que foi minha última entrevistada, e está dizendo que a sua fala é linda. Olha aí. Muito obrigado. Então, Maravilha. quando você fala em que a arte deve tocar o outro, transformar, aí eu quero falar das suas coreografias. Temos duas aqui, Born Batuque e I Choose Love. Sim. Born Batuque trata sobre... Então, Born Batuque é uma coreografia que, no meu primeiro ano de estudo na Joffrey, né, eles fazem uma vez por ano essa possibilidade de levar estudantes a coreografar para os próprios estudantes. O que eu acho assim, incrível, e quando eu vi essa oportunidade, isso me pegou grandemente, fiz a minha inscrição e fui selecionado. Né, eles dizem mais de 100 enviados, eu fui selecionado entre... Primeiro um grupo de 20 para começar a fazer o trabalho e depois nós fomos, se não me engano, 6 estudantes que chegaram a realmente levar para os palcos aqui em Nova York. Olha só. Com o nome da Joffrey Uhum. e com bailarinos da Joffrey, né? Essa coreografia, a minha proposta foi trazer exatamente o que é a minha origem na dança, né? O que me trouxe a ideia das danças folclóricas no geral. As danças folclóricas são muito amplas, né? E nesse caminho específico, por mais que um homem branco, né, um menino branco, o que sempre me atentou, o que sempre foi o meu caminho predileto de estudo e de compreensão dentro das danças folclóricas é a dança afro-brasileira. E baseado nessas danças, das danças afro-brasileiras, muito dentro do maracatu principalmente, eu construí essa coreografia aqui em Nova York. Olha... E você utilizou quantas pessoas? Essa coreografia foi menor. Nós fomos 6 bailarinos. Eram 4 americanos e... Eram 3 americanos e 4 brasileiros. Porque na verdade eram 7, só que uma acabou que não pôde dançar. Ela teve um problema familiar, acho que 2 semanas antes da apresentação, eu tive que remontar um pouco para retirá-la, mas... Eram 3 americanos e 4 brasileiros. Certo? Acho que é isso. E foi bem recebida? Foi, graças a Deus. Nossa, foi muito bem recebida. Fiquei muito satisfeito. Muito, muito satisfeito. Tanto pela própria escola, quanto pelas pessoas que assistiram, né? Porque você colocar, né, o seu nome como coreógrafo numa escola que recebe coreógrafos internacionais é uma oportunidade muito incrível. Eu estava muito satisfeito, mas eu também estava com muito medo, né? Claro. Porque a gente nunca sabe até que ponto eu vou conseguir realmente passar a mensagem. É uma coreografia contando uma história brasileira, contando uma história com músicas brasileiras, e que a minha maior preocupação era se o trabalho estava bom. Eu realmente acreditava muito no meu trabalho e no trabalho que os bailarinos colocaram. Mas eu não sabia até que ponto as pessoas conseguiriam entender. Qual foi a história que você contou? Eu tentei estudar, né? Eu estudo desde jovem, desde que eu entrei nas danças populares brasileiras, e entender cada vez mais as religiões de matriz africana, majoritariamente o candomblé e a umbanda, né? São 2 religiões que me chamam muito, não só artisticamente, inclusive espiritualmente. E através dessas pesquisas, através de vivências, através de tudo isso, eu quis ter a oportunidade de contar a história de como
a criação do mundo é vista, né, dentro dessas religiões, né? De um ser humano que vem a partir da terra e ele cresce, né? Ele cresce, é uma vida assim, uma vida completa de um ser humano até a doença, até a morte. E através disso eu trouxe várias diferentes entidades para representar cada momento dessa vida, né? Da vida do ser humano. Então, os erês nos momentos de criança e, eventualmente, o Baluaê no momento que traz a primeira doença, a primeira morte, e como que o ser humano que vem da argila, ele volta para a argila, né? Ele volta para a terra. Essa outra coreografia, a Choose Lord. O título é meio autoexplicativo, mas eu queria que você falasse. Sim, e agora é muito interessante isso, porque acabei de falar sobre uma coreografia que eu me baseei em experiências espirituais de religiões afro-brasileiras. Essa coreografia eu fui convidado, a partir, inclusive, assistiram a Born Batuque e me convidaram para coreografar numa igreja aqui de Nova York, uma igreja cristã, uma igreja anglicana. Não sei se era exatamente porque eu já tinha feito uma coreografia que envolvia essa parte espiritual e religiosa, mas eles me chamaram para fazer, na comemoração da Páscoa, né, essa coreografia com bailarinos e foi uma das melhores experiências da minha vida, foi fenomenal. É uma das maiores igrejas aqui da cidade, né, e dançar dentro desse espaço, assim, todos aqueles as religiões, né? A religião anglicana, muito especificamente, tem muita tradição artística, né? Eles têm uma arte muito grande e estar naquele ambiente tão artístico e poder levar a minha arte para lá, foi fenomenal. Essa coreografia, especificamente, ela é uma coreografia mais abstrata, né? Mas que vem de uma inspiração de você buscar sempre o amor, né? De você buscar sempre a levar a esperança para aqueles que estão ao seu redor. E ela foi dançada no tempo de Páscoa, no sábado de Páscoa, que eles têm um dia antes da Páscoa, um grande evento que a igreja toda se torna um palco, né? E eu fui um dos convidados a coreografar nesse momento, a partir, né, dessa música. E a partir dessa ideia, construir essa coreografia. Olha aqui, eu acho que é Mário o nome dele, está dizendo assim: Lucas, você tem um histórico no audiovisual, conta um pouco sobre isso. Então... A gente já conversou um pouquinho, né? Mas se você achar que tem algo acrescentado dos filmes aí... Sim. No Brasil, eu comecei... E agora é interessante que foi comentado, eu percebo que eu cometi um erro. Antes do clássico, né, a dança veio para mim quando eu tinha mais ou menos 9 anos, mas aos 12 anos eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro trabalho no audiovisual. Ainda em Belo Horizonte, eu fiz uma série que chama Cientistas Brasileiros Entre os Melhores, se eu não me engano, que foi passado na TV Brasil e hoje está até disponível na Amazon Prime. E foi um dia, um episódio, mas que me abriu os olhos e falou: cara, eu quero muito trabalhar com isso, a oportunidade de me tornar outro personagem, né? Que seja nos palcos, que seja para as câmeras. E estar dentro de um set de gravação, eu tinha 12 anos, eu lembro assim direitinho, que vieram para mim no canto, entre uma cena e outra, a assistente, né, de produção chegou para mim e falou: o que você quer comer? Tinha 12 anos de idade, eu falei: eu nunca decidi o que eu queria comer, hoje eu posso... Então eu falei: eu quero McDonald's. Aí ela pediu um McDonald's, vários hambúrgueres, e eu fiquei assim: nossa, que experiência incrível. E aí comi um McDonald's e fiquei extremamente satisfeito. E a partir daí eu fui tentando, né, cada vez mais me colocar dentro do audiovisual, tanto com projetos pessoais que eu venho desenvolvendo. A gente falou de algumas coisas, mas eu escrevi um roteiro para uma série da Ancine, que essa ainda não foi divulgada, né? E dentro desse processo, em 2023, audicionei para Fala Série, que é essa série da TV Cultura, e tive a oportunidade, né, de fazer um dos personagens principais nessa série de 3 episódios. E foi assim, mudou a minha vida. Foi muito engraçado, porque
tinha saído do Canadá, e aí eu tive que voltar para o Brasil, a minha bolsa acabou, o meu visto não tinha possibilidade, e aí eu estava assim, muito ansioso, né? Com a minha sensação, eu quase consegui, né? Eu saí do Brasil para a dança e tive que voltar, não consegui nada demais. Agora é voltar para esse caminho e no meio né, assim, nesse processo da dança, tive essa oportunidade de interpretar esse personagem nas câmeras. E logo depois, em 2024, vim aqui para Nova York, e aqui em Nova York eu realizei 3 filmes. Realizei 3 filmes como ator, como um dos atores principais, né, desses filmes, e um deles é um filme que chama Youth Group, que foi premiado no Festival de Veneza. Eu tive essa oportunidade, assim, que eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vivi, que é entrar num cinema de Nova York e me ver na tela, né? Se olhar na Tela tela... grande. Me ver no cinema, assim. Ainda filmes muito pequenos, né? Curtas-metragem, mas já é um caminho que me chama com muita certeza. Você, assim, você é muito dedicado, isso fica evidente. E eu acho que tem algo muito favorável a você, que é essa personalidade aberta, né? Você gosta de conversar, você tem um sorriso fácil, as pessoas gostam de estar ao lado de quem é assim, né? E isso é um facilitador para você. Muito obrigado. Lucas, você está aí nos Estados Unidos, você vê muita coisa. A gente tem muitos coreógrafos, a gente tem muita gente talentosa no mundo, né? Tem algum coreógrafo que lhe chame mais a atenção? Eu acho que é uma coisa talvez batida, né? Mas eu não consigo não falar de Eric Killian, né? Trabalhar com Killian seria, assim, o grande sonho da minha vida e acho que a minha maior inspiração como coreógrafo, quando eu me coloco no estúdio, nesse papel de coordenar e criar o que está acontecendo, sem dúvida, Pina Bausch, né? Eu acho que... Agora eu não vou saber falar a frase perfeitamente, mas se eu não me engano, ela diz assim: eu estou menos preocupado, né? Assim, o que menos importa é como as pessoas se movem, mas o que move as pessoas. E eu acho que isso é o que sempre me leva, assim, no processo criativo. E ao pensar uma coreografia, menos assim, como isso talvez fique bonito, isso é bom. Mas por que isso vai se mover dessa forma? O que eu estou contando? O que eu estou construindo? O que leva esse braço aí por aqui? Eu acho que é esse caminho que é o que mais me instiga. Você não se imagina fazendo outra coisa que não seja arte. É muito difícil. É muito difícil. Hoje, nesse momento da minha vida, eu acho que seria bastante desafiador eu ter uma profissão, né, me colocar em alguma profissão que não seja diretamente ligada com a arte, com a criação, a interpretação. Sua mãe não sente falta de você? Sente, né? Eu sinto dela também. Mas acho que eu vou entendendo esse vai e vem, né? De como estar no ambiente internacional, mas ainda assim poder estar presente no Brasil ao máximo possível, né? Eu acho que para mim uma das maiores dificuldades é realmente essa dissociação. Eu tenho muitos amigos aqui, tanto brasileiros quanto de outros lugares, que quando vieram para os Estados Unidos, sempre foi uma percepção de eu vou para mudar, para morar, né, vou mudar para esse lugar, e eu nunca consegui olhar dessa forma. Para mim é sempre uma estadia. Eu tô aqui, aí daqui a pouco eu tô no Brasil, passo que seja algumas semanas, até um mês de repente, depois eu tô aqui de novo, aí que sabe, eu tô em outro lugar. Eu acho que a gente vai levando as pessoas que nos movem, as pessoas que são mais importantes dentro do nosso coração, né? Mas no dia a dia é difícil. Para ela e para mim. Mas não é fácil. Ô Lucas, então, eu acho que a gente abordou muita coisa da sua vida, da sua carreira, muita coisa em relação ao que você pretende, como você encara a arte, como você se posiciona dentro desse universo artístico. Eu queria agradecer a você a sua participação aqui, viu? E desejar a você muito sucesso. Eu acho que você vai ter. Você é muito dedicado, é talentoso.
eu falo com você, me vem à cabeça esse cabriole duplo que você faz em Gianni Acteon, a postura física, aquilo você é um primeiro bailarino. Falta achar uma companhia aí que pegue você. E aí de saber se você quer ser primeiro bailarino ou tá na Broadway, enfim, né? Querido, parabéns mesmo por tudo, viu? E obrigado mais uma vez. Muito, muito obrigado, Wanderson. Muito, assim, eu fiquei extremamente satisfeito, extremamente até movido, assim, emocionado quando você me convidou, que eu falei, nossa, eu não imaginei que eu já poderia ser considerado persona na dança, né? E eu vi o seu canal, pessoas tão incríveis, assisti outras entrevistas, né, até do próprio Daniel Camargo, assim, de pessoas tão incríveis que ocuparam esse lugar, que hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de bater esse papo com você. Então eu só tenho a agradecer que o que eu tenha dito, o que eu tenha falado, possa né, assim, ajudar alguém no caminho, trazer alguma fonte de inspiração, como muitos já foram, né, no meu processo. Eu acredito que sim. Agora, deixa eu esclarecer. Isso, a Rosa, ela falou mais ou menos, a Rosa, que não sei se ela está aqui ainda. Ela falou a mesma coisa. Mas eu não sou ninguém, por que você está me convidando? Eu falei, olha, eu não convido celebridades, eu convido quem trabalha em prol da dança. Aí é claro que dentre essas pessoas existem algumas celebridades, mas eu convido quem, a Rosa daqui, ó, eu convido quem trabalha pela dança, personas da dança, personalidades da dança. E eu pessoalmente, não faço distinção entre primeiro bailarino e bailarino de corpo de baile. Eu não faço. Eu acho que você está trabalhando pela dança, tá ótimo. É graças a você, seja você o lugar onde você estiver, é que a dança continua. Então, acho que todo mundo tem muito valor e você, super talentoso, vai brilhar muito. Querido, tudo de muito bom para você, viu? Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que veio aqui. Passou bastante gente aqui. Tchau. Sim. Até mais.